a sua conexão com a arte? A arte, para mim, ela é tão importante quanto o alimento. Aquela máxima que a arte é o alimento da alma, ela é verdadeira. Principalmente eu que trabalho como advogado e como servidor público, lidando muito com burocracia, a arte é aquilo que me mantém lúcido. A arte me mantém lúcido porque, por intermédio da arte e por gostar da arte, a gente transcende e percebe que nós somos muito mais do que um mero ser humano, que nós somos uma parte da criação divina. O meu pai era advogado, poeta, jornalista, escritor, era político, e ele tinha uma biblioteca muito vasta. Era uma biblioteca de mais ou menos 5.000 volumes. E eu ia às férias sempre para Alenquer, onde ele morava, e aquela biblioteca me fascinava. E eu lia, eu passava o dia inteiro lendo, e ele me dizia: meu filho, leia qualquer coisa, nem que seja bula de remédio, mas faça da leitura a sua academia, faça da leitura a sua musculação, porque a leitura vai lhe trazer uma série de caminhos que você vai conseguir enxergar que pouca gente enxerga. Então, talvez desde os 9 anos de idade, 8 anos de idade, eu sempre li. E leio hoje ainda cerca de 10 livros por ano. Chegastes a praticar no campo da literatura alguma obra, escreveu, compôs? E conte um pouco da sua história pessoal ligado a esse segmento artístico. Eu sempre tive envolvido em movimentos culturais, desde adolescente. Quando eu tinha 19 anos, participei de um concurso literário promovido pela Prefeitura Municipal de Belém. E esse concurso literário, ele tinha como objetivo premiar livros nas mais variadas categorias, e esses livros seriam publicados. Então eu participei desse concurso, digamos assim, com livros de conto. E esse livro de conto, ele foi o segundo colocado. Perdi para um cara que perdi com maior honra, né, que se chama-se José de Jesus Paz Loureiro, que talvez seja hoje entre os 3 maiores escritores vivos do Pará. Então, tens uma história ligada à cultura muito naquela região, na capital, Belém? Eu morei em Belém após os 17 anos de idade. Eu morei muitos anos em Brasília, depois fui morar em Belém. Em Brasília, eu convivi justamente numa época em que estavam sendo lançadas aquelas bandas Legião Urbana, Capital Inicial, que era o final da década de 70 e início da década de 80. E todos nós, e eu tive a felicidade de estudar em conservatório de música, todos nós que gostávamos de música, a gente se reunia embaixo dos prédios e também fazia música, né? Então a música e a literatura sempre estiveram muito próximas a mim. Então, ainda como bancário, que eu fui funcionário do Banco do Brasil de 1980 até 95, o Banco do Brasil, incrível, né? Ele tinha todo ano um festival de teatro, um festival de música, um festival de literatura. E nesse festival de música, de teatro e de literatura, ele premiava as pessoas que escreviam. Então, por mais que eu fosse bancário, mesmo no Banco do Brasil, a gente não se desligou dessa questão da cultura. E chegaste a também fazer composições musicais? Quem é de Belém sabe, eu sou frequentador do legendário Bar do Parque. Frequento o Bar do Parque desde 1977. Então, ano que vem fará 50 anos, né? Sim. E o Bar do Parque, ele era um celeiro musical. Belém efervescia naquela época, né? Era naquela época que no Bar do Parque tinha Walter Bandeira, Lucinha Bastos, tinha o próprio Rui Barata, que era o nosso Vinícius de Moraes, era o nosso poeta, era o pai do Paulo André Barata, né? Rui Barata, de composições maravilhosas. Então a gente vivia aquele ambiente de cultura, de música. Só que, para chocá-los, nessa época o brega ele era só da periferia. Ele era muito discriminado pela elite cultural. Então eu e um colega de escola, que hoje é um professor muito conhecido em Belém, chamado professor Assaid, começamos a compor bregas para chocar a elite que frequentava o Bar do Parque. Sem querer, nós percebemos que o brega tinha muito mais futuro do que aquela música elitista que era feita no Bar do Parque, né? Então também nós enveredamos pelo brega, fizemos algumas composições que foram gravadas, tivemos músicas que são conhecidas, em vozes de pessoas que são razoavelmente
conhecidas no Pará, né? E também foi muito legal. Foi uma época que eu gostei muito porque era motivo de discussões acaloradas, né? O brega, o que é que você está fazendo com brega, que é duas, três posições apenas, enquanto nós fazemos bossa nova, né? Mas a intenção realmente era chocar, era criar uma discussão e dizer que aquele mundo encantado dos poetas ali tinha poeta de periferia que também tinham vez. Interessante, muito bom. E, portanto, nessa, nessa aventura em torno do brega, quantas músicas chegou a compor? Eu tenho várias músicas. Eu, inclusive, em 2023, eu comecei um projeto de remasterizá-la, aproveitando a IA, que a IA é uma ferramenta hoje que ela corresponde a um estúdio de gravação, e você consegue remasterizá-las, as músicas, e fazer com que elas fiquem bem contemporâneas. Você mantém a mesma estrutura original, mas faz um arranjo mais rico. Então eu tenho, seguramente, agora umas 10 músicas remasterizadas que eu solto para os amigos ouvirem, e você já ouviu algumas delas, né? Já ouviu algumas delas, e elas são um pouquinho fora da curva do que se faz hoje de música, né? Elas são músicas que remetem a uma sonoridade dos anos 70 e dos anos 80 que está meio abandonada hoje. Interessante. Quero dar uma pausa na questão musical e te perguntar o seguinte. Acompanho um pouco a tua trajetória ligada à cultura e vejo que és um incentivador a outras linguagens artísticas, inclusive contratando serviços artísticos. De novo, para os nossos espectadores a respeito. Cláudio, logo que eu montei meu primeiro escritório de advocacia, eu procurei o Afonso Camargo e disse: Afonso, eu quero uma obra Afonso Camargo no meu escritório. E reuni naquela oportunidade alguns colegas advogados e disse para eles: gente, nós somos 200 advogados aqui em Paraupebas. Se a gente pegar, cada um de nós, comprar uma obra de um artista local, nós vamos estar ajudando 200 artistas locais e vamos estar dando a eles uma oportunidade de mostrar a sua arte. Então eu sempre tive isso. Logo que eu montei o escritório, eu comprei um Afonso Camargo. Eu não sei se vocês sabem quem é a Alicia, aquela que é uma escultora bacana, trabalha bacana com cerâmica. Comprei também uma obra dela. Comprei também ali do pessoal da Mulheres de Barro, também comprei alguma coisa e levei para minha casa. Então eu tenho em casa um acervo de artistas de Paraupebas que eu acho assim muito interessante. Provavelmente traz obras também de outros municípios, né? Geralmente quem gosta de cultura gosta de trazer um artesanato, alguma lembrança. Faz isso quando vai em Belém? Eu tenho em casa uma estante com artesanato de todos os lugares que eu vou. A respeito da sua perspectiva, qual a importância do Conservatório de Música lá de Belém? Cláudio, boa tarde. Aí a situação é o seguinte: o Conservatório de Música ele é fruto de um investimento na época da borracha, do Belle Époque. Os governantes naquela época, para fazer com que Belém se tornasse parecido com uma cidade europeia, resolveram investir maciçamente em arte e cultura. E uma desses investimentos foi justamente o conservatório. Eles criaram um conservatório nos moldes dos conservatórios europeus e convidaram para dirigir o conservatório, na época, o mais importante compositor clássico do Brasil, que era o Carlos Gomes. E o Carlos Gomes morou em Belém muito tempo e só foi embora de Belém próximo da morte. Os últimos anos da vida dele ele viveu no Pará. E ele deixou de legado para a gente um conservatório que é muito importante, um conservatório muito conceituado, cujos professores são professores europeus. É muito famoso os professores poloneses de música lá. E o conservatório ele atende indistintamente pessoas de qualquer classe. Então basta você querer aprender música e ter habilidade para música, você vai estudar no conservatório, você vai sair de lá músico profissional. Isso aí talvez seja o que fundamente toda essa gama de ritmos que tem em Belém. Desde o rock pesado até música clássica, e todos muito bem executados, porque essa cultura de ter estudado no conservatório dá toda a base para a pessoa poder ter capacidade de fazer obras bem feitas. E ainda, voltando à questão do grande autor paraense de Alenquer, o Benedito Monteiro, e seu vasto currículo, olhando os bastidores, vi que ele escreveu pelo menos 20 livros. O nome do Benedito Monteiro é Benedicto Vilfredo Burlamac Monteiro. Ele é as mães. A minha avó e a mãe do Benedito Monteiro são irmãs. O Benedito Monteiro
é filho de português, assim como meu pai é filho de português, e ambos vieram de Portugal para casar em Alenquer, com as filhas de fazendeiro. Desde cedo ele se manifestou um talento muito grande para letras. Foi morar no Rio de Janeiro, fez direito, e lá ele se envolveu com os poetas da época dele, poetas famosos como Manuel Bandeira, como Carlos Drummond de Andrade, e trouxe para Belém essa vontade de falar sobre a Amazônia. O Benedito Monteiro, com certeza absoluta, junto com o Márcio de Souza, são os dois maiores escritores amazônicos. E ele se notabiliza por uma escrita muito sofisticada, ele utiliza muita a linguagem regional, e essa linguagem regional é muito rica. Se você não conhece o linguajar paraense, você vai ler um livro do Benedito Monteiro, você vai precisar de um dicionário do lado. E quanto aos livros? Ele tem vários livros, inclusive um deles, o Carro dos Milagres, foi durante mais de 10 anos livro-tema no vestibular da UFPA. Então, quando você ia fazer prova de literatura, um dos livros que era analisado era o Carro dos Milagres, do Benedito Monteiro, que retrata a procissão do Círio Nazaré. Quando dissestes que lê em média 10 livros por ano, quais os livros que leu e marcou muito em sua vida, na sua forma de pensar? Eu comecei lendo Garoto Monteiro Lobato, né? Ele foi a base da infância, né? O Monteiro Lobato ficou celebrizado com o Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Mas o Monteiro Lobato tem vários livros, inclusive leitura para adulto. Um deles é muito interessante, que eu te recomendo, é o Presidente Negro, onde ele imagina a eleição do presidente negro no Brasil há quase 100 anos atrás. Depois do Lobato, eu passei a ler o Érico Veríssimo. Ganhei de presente a coleção do Érico Veríssimo com 15 anos de idade, chamado Tempo e o Vento, que conta a saga da colonização do sul do país. E é um livro, talvez seja um dos maiores livros da língua portuguesa, né? E depois do Érico Veríssimo, eu li os clássicos brasileiros, li até o Zé Sarney, que é um grande escritor. As obras do Zé Sarney, aquele Marimbondo de Fogo. O Maranhão também tem o Josué Monteiro, que é autor de um livro chamado A Vida Eterna do Major Taborda, que é a história de um homem que não morre. E ele, por não morrer, vê todos os seus contemporâneos morrerem, e ele tem uma solidão absoluta, porque ele não tem com quem conversar, ele não tem mais assunto para tratar com as pessoas, e ele passa a fazer visitas constantes ao cemitério para poder dialogar com os mortos. São alguns exemplos da literatura que eu gosto. Hoje, nós vivemos um momento meio ruim na literatura, digamos assim, criativa. Hoje, os livros que fazem sucesso são biografias, né? E os livros de autoajuda. Eles têm um nicho de mercado muito grande, mas a ficção, hoje, realmente ela está em baixa na literatura. A gente percebe muita ficção no cinema e na televisão, né? Hoje as séries são um exemplo disso, né? Talvez as séries hoje representem o que foram os livros. São histórias mais bem elaboradas, né? A ficção hoje, e o conto, né, que é um gênero literário que eu me identifico muito, hoje ele não tem praticamente novos contistas brasileiros de expressão. Zilmar, fala um pouquinho da tua experiência na época que participaste do filme Bye Bye Brasil. É uma história interessante, história de adolescência. Como eu te falei, nós frequentávamos o Bar do Parque. Belém foi escolhida por uma das locações de um filme chamado Bye Bye Brasil, que envolvia grandes atores globais, né? Fábio Júnior, que era muito jovem, Beth Farias, Zé Wilker, e eles fizeram várias locações em Belém. Inclusive, a produção esteve antes procurando atores para participar do filme, fazendo diálogos e, inclusive, um grupo de figurantes. Então, nós todos, os frequentadores do Bar do Parque, nos inscrevemos como figurantes e participamos de uma cena em que o ator principal, que era o Zé Wilker, ele se encontrava com a Beth Faria no Palácio dos Bares, que é um dos bares mais tradicionais de Belém, da Boemia. Então, nós ficamos nas mesas, tomando cerveja e conversando, fazendo a figuração. Então, é interessante isso. Um dos atores de Belém mais importantes daquela época, ele participou do filme, ele teve vários diálogos, ele tem os créditos dele lá. E depois que o filme passou no cinema, a gente se divertia procurando se encontrar no filme. Um grande amigo que nós temos aqui, o Pedro, ele, muito observador, ele assistiu o filme e a cena, ele parou e fotografou. Disse, olha, é você naquela cena ali, né? Interessante. Eu volto novamente na interessante cidade, Alenquer, uma cidade que eu tive olhando, inclusive, o hino. E, pelo que eu entendi, a autoria do hino foi do né? Benedito Monteiro. É uma letra que ela não é grande, porém ela já passa um tanto do espírito de Alenquer. Uma delas é que muita gente não conhece Alenquer. Alenquer, Alenquer, terra que ninguém conhece. Alenquer, Alenquer, Alenquer,
Aí ele vai dizendo, o Benedito Monteiro, ele era declaradamente comunista. Além do hino de Alenquer, que é um hino libertário, né, que ele fala que é uma cidade pequena, mas que é uma cidade que todos deveriam conhecer, porque é uma cidade muito rica. É como se você encontrasse uma pérola rara, mais ou menos isso. Ele é autor também do clube mais importante da cidade, que é o Esporte Clube Internacional, e esse hino é um hino muito interessante, porque ele é um hino que fala da liberdade. E ele diz uma coisa muito interessante, que o nosso clube, que era o Internacional, não separa pobre, rico ou doutor. Todos têm espaço no clube. Então, ele sempre defendeu essa questão da igualdade de direitos e, por isso, ele foi a vítima mais importante na Amazônia do golpe de 64. A respeito da história de Alenquer, nós notamos, de acordo com a literatura, que houveram pessoas de diversas partes, não só do Brasil, quanto também de outros países. Você pode discorrer um pouco a respeito? Alenquer, como todas as cidades da margem esquerda do Rio Amazonas, foram fundadas por missões jesuíticas. Os jesuítas vieram no final do século XVI, eles estiveram por volta de 1694, 1680, e fizeram os primeiros descimentos, que se chamava. Eles iam para catequizar os povos indígenas da região. E lá eles fizeram suas cidades. Com o advento do... Nós tivemos na história do Brasil o Marquês de Pombal, que teve um determinado momento que houve uma briga com os jesuítas, ele expulsou os jesuítas do Brasil. Isso atingiu frontalmente aí o estado do Pará, nessa situação, porque os jesuítas eles haviam colonizado toda a margem esquerda do Rio Amazonas. Com a saída dos jesuítas, nessa oportunidade, foram batizadas as cidades para reafirmar o poder da colônia portuguesa, o poder do império, né? Eles batizaram todas as cidades da margem esquerda do Rio Amazonas, no estado do Pará, com o nome de cidades portuguesas. Aí você vai subindo, você tem Óbidos, Alenquer, tem Santarém, tem Ourém, você tem Faro, aí você vindo mais para cá, você tem Bragança. O Pará é o estado brasileiro que tem maior número de cidades com o nome de cidades portuguesas, porque era justamente uma forma de reafirmar o poder de império. Então, Alenquer, ela vem desse caldeirão. Primeiro os índios, depois os portugueses. No início do século XX vieram turcos, que eram aqueles povos do Império Turco Otomano, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, e eles eram denominados todos de turcos, né? Que eram os sírios, os libaneses, os árabes de outros locais, né? Mas eles eram considerados todos os turcos. Então, Alenquer também teve uma forte influência desses povos que foram majoritariamente comerciantes. Também no início do século XX, o Nordeste tinha uma grande seca e precisava dos soldados da borracha, que era para poder explorar a borracha e que era um produto de exportação tão importante quanto é hoje o minério de ferro. Esses nordestinos vieram para a Amazônia e se radicaram uma boa parte de Alenquer, muito cearense, muito rio-grandense do norte, muito paraibano, e eles eram chamados pejorativamente de arigóis, eles eram discriminados, né? Também Alenquer tem uma história muito forte de quilombolas. Eram negros fugidos das grandes fazendas da região que formaram grandes quilombolas. E após a Segunda Guerra Mundial também houve uma forte migração de judeus marroquinos, eram japoneses, italianos, inclusive americanos. Então toda essa miscigenação resultou na população de Alenquer, que é, digamos assim, numa cidade muito pequena e pobre, né, mas é cosmopolita, porque você tem gente de todo mundo e cultura muito forte. Os árabes, né? Os portugueses, os indígenas, os quilombolas, os japoneses, os italianos, né? Os americanos que vieram para Forlândia, né? Que era uma espécie de companhia Vale daquela época, alguns não voltaram para os Estados Unidos, se radicaram em Santarém, Alenquer, Monte Alegre, então nós temos também uma colônia americana. Morastes em Brasília, Belém, um pouco em Alenquer, pelo que eu entendi, e mora em Paropebas há vários anos. Mas considera que teu coração está espalhado nesses lugares que passou? Eu fui funcionário do Banco do Brasil por 16 anos e também morei em algumas outras cidades do Pará. Morei em Cametá, morei em Mocajuba, morei em Baião, trabalhei em Castanhal, voltei para Brasília e depois vim para Parauapebas. Eu acho que existe uma máxima na minha cidade que diz o seguinte: quando a criança nasce, eles pegam um umbigo e enterram embaixo de uma árvore frondosa que se chama-se benjamizeiro. Então, todos nós que temos um umbigo enterrado embaixo do benjamizeiro, a gente é fiel às nossas origens. Mas eu me considero, eu não sou
nem um pouco humilde dizer que eu me considero um cidadão do mundo. Eu procuro me entrosar nas comunidades em que eu vivo. Parauapebas, ela lembra muito Brasília, no sentido de também ter gente de todas as regiões, nem todas em busca de melhorar de vida. Então, a gente consegue transitar entre os mais variados tipos de culturas, mais variados tipo a cultura goiana, que é muito forte aqui, preponderantemente econômica, né? Economicamente, a cultura goiana e a mineira e a capixaba são as três mais relevantes, né? Aí nós temos o maranhense, né? Que é o maranhense mais da Baixada, que ele é diferente do maranhense de São Luís, né? Inclusive culturalmente, uma série de situações. E nós temos muitos nordestinos aqui e temos também os paraenses, que são uma minoria. Nós somos minoria aqui, mas nós somos muito aguerridos nas nossas tradições. Eu acredito que tão bairrista quanto o paraense são o gaúcho e o pernambucano. Nós acreditamos que nós somos três raças mais bairristas. Para onde o paraense vai, ele bota a camisa do Pará, e ele não diz que é Flamengo nem Fluminense, ele é Paysandu Remo, ele é Nossa Senhora Nazaré, ele come pato no tucupi, ele é um defensor árduo de sua cultura. Eu acho isso muito bacana. Eu gostaria que fizesse considerações finais de uma liberdade artística, seja sobre o aspecto cultural, artístico, histórico. Fique à vontade, uma mensagem aí. Nós estamos em plena época junina. A época junina me remete também a Alenquer. Alenquer tem uma expressão junina muito forte que se traduz numa dança que foi feita, criada pelos índios, pelos negros, quilombolas e pelos brancos, que é o marambiré, que é uma dança muito parecida com o carimbó, só que anterior ao carimbó. Então, o marambiré ele só tem naquela região. Ele é estudado por esses estudiosos aí de música que verificam de ritmo, de sons. Ele predominantemente num lugar que ainda é o resquício do último quilombo, que era município de Alenquer, que agora não é mais, que chama-se Curuá, que era uma vila, e lá estão os grandes quilombos de Alenquer. Então, nessa época junina, nós temos também uma coisa que nasceu naquela região do Baixo Amazonas, notadamente Alenquer, Monte Alegre, e depois descendo em direção a Manaus, e floresceu em Parintins, que é a dança dos bois. Assim como Parintins tem o caprichoso garantido, em Alenquer, no início da década de 80, no mesmo tamanho de Parintins, tinha o Zé Matuto e Matutando. Era a mesma dinâmica do boi de Parintins. Um era azul e outro vermelho. Então, era a mesma situação. Só que o pessoal lá de Parintins, eles foram mais profissionais, acreditaram mais, tiveram mais investimento do governo do estado e transformaram Parintins hoje numa manifestação cultural que equivale ao Carnaval Carioca, né? Inclusive faturamento.